Boa noite. Muito boa noite. Oi, Éder. Oi, Luciano. E aí, pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Oi, Luciano. Eu coloco essa música aqui, que é o tema, é a trilha da nossa, é a trilha sonora da nossa imersão. Depois, quando eu subo lá no YouTube, dá restrição por causa de direitos autorais, né, da música. Mas ele deixa subir. Não devia, né? Pô, a gente tá fazendo propaganda. Tá fazendo propaganda da música, mas enfim, né? Tem isso. Tudo bem com vocês? Empolgados? Eu tô esperando meu convidado entrar, tá, gente? Vai mandando um aviãozinho aí pras pessoas. Segunda-feira, eu estou muito animada, esperando muito esse dia. Eu amo segunda-feira, gente. Segunda-feira, porque é onde começa vários projetos, a nossa oportunidade de fazer muita coisa. Que a gente sabe que tem 5 dias pela frente. Pois é, né? Deveria liberar. A gente tem que esperar meu convidado entrar, pode ser que demore um pouquinho. Oi, Lô. Espero que ele não... Ah lá, ele já chegou. Pessoal, vai mandando aí. Já chegou, gente. Olá! Beleza pura? Beleza pura. Aqui minha imersão tem trilha sonora, sabia? Tô vendo, vi aí na entradinha. Legal. É, tem trilha sonora. A gente fica ouvindo. Eu tava contando aqui, depois eu subo as aulas no YouTube e aí dá problema de direitos autorais. Palhaçada, né? E aí, como é que Tem tá? Tranquilo? erro. Sabe qual é o macete pra você fazer isso? Ah, Você vai lá no YouTube, aí você baixa no YouTube Music, música free, sem direito autoral nenhum. Aí você pode botar, baixar ela no seu celular, ficar tocando na caixinha de som. E aí você consegue passar esse conteúdo depois sem problema nenhum. Não dá problema nenhum com direitos autorais. mas aí eu tenho que escolher as músicas que ele me dá, né? É, mas tem Não muita música pode. legal. É, assim, não tem fala. A música é só instrumental. Sim, só Mas tem instrumental, né? tudo quanto é tipo de música. Tem rock, tem hip hop, tem tudo quanto é tipo de música. Eu uso muito nos meus vídeos, eu uso muito pra essas coisas assim, que é música free, né? Sim, sim. Quando eu falo pro editor fazer, ele já sabe disso. Agora é que eu queria essa música, porque eu me identifico muito com ela. É uma Ah, tá, música assim, entendi. forte, de paulada, Legal. assim, tem tudo a ver com a imersão. Rafa, eu Legal, estou legal. muito, muito feliz de você estar aqui. Você é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas eu me identifiquei muito com a tua energia, em primeiro lugar, com a tua energia. Obrigado, obrigado. Nossa, amei de paixão. Eu já falei para um monte de pessoas, você é aquela pessoa, sabe o que você quer? Quer em casa, assim, de enfeite, assim, de bichinho. Ai, você é muito 10. Eu me conectei mesmo com a tua energia, de verdade mesmo. Não, Me legal. identifiquei muito com você e principalmente com o teu chamado, que é Legal. incrível. Incrível o teu propósito, o teu chamado. E até é importante falar para o pessoal que está aqui com a gente que por que é importante você estar aqui comigo, por que eu me identifiquei e te chamei para você estar aqui comigo. Porque você também tem um produto final que parece que é o que já tem no mercado, que parece Isso. muito natural. Igual Não eu, de existe, né? colocação, se você for ver, tem um Exatamente. monte de gente fazendo, currículo, entrevista, mas ninguém, mas no fundo, o meu e o teu tem algo em comum. E o Rodrigo, esse
a gente trabalha na identidade. Então, é totalmente diferente de tudo que tem no mercado, tanto o seu inglês quanto a minha recolocação. Aqui eu mexo com a identidade, por isso que a pessoa passa no processo seletivo. É E, verdade. Rafa, já para chocar esse pessoal, eu separei aqui algumas perguntas voltadas para recolocação, para o Pode pessoal fazer. que quer ouvir aqui. Vou Mas só pegar uma primeiro, água aqui que eu esqueci de pegar água. Peraí. tá bom, vai lá. Eu já Eu tô, deixei eu aqui tô a minha chovendo. separada. Pessoal, vai Pegar uma mandando aguinha aqui ali e um eu open pego água. aí. Ô, Rafa, Fala aí. eu não canso de ver suas lives, seus discursos aí por onde você está indo, desde o dia que eu te conheci. Eu já ouvi você falar algumas vezes repetidamente. Faz parte, né? A gente que é Isso. palestrante, a gente vai para um público que tem que repetir. E eu amo quando você fala que realmente a gente fala inglês. Eu sei como Já você falo. ama, você faz. Então, eu quero que você já fale aqui para o pessoal, comece falando que sim, a gente fala inglês sim. Comece aí contando para nós que a gente fala inglês sim, a sua explicação que eu acho o máximo. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Rafael Magalhães. Para quem não me conhece, Rafa Magalhães, mais conhecido como Barbudinho do Inglês. Ou então o cara do inglês, que a galera chama aí. Ah, você que é o cara do inglês? Eu falei assim, eu sou o cara do inglês. E por que, que é a razão que a gente fala que eu sou o cara do inglês? Porque o que contaram para você na sua história, da sua vida, é mentira. É... E existe duas razões para essa mentira. Ou eu conto uma mentira porque eu não sei da verdade. Faz sentido isso? Eu conto uma mentira porque Sim. alguém me contou e eu acabo compartilhando aquela mentira. Ou eu conto uma mentira porque eu tenho segundas intenções. Eu tenho uma intenção por detrás daquela mentira. E uma mentira que o brasileiro acreditou muito, por muito tempo, como se fosse verdade, é que falar inglês é difícil. É que falar inglês demora muito tempo. É que falar inglês é apenas por uma exclusiva elite societária da sociedade que teve a oportunidade, a que eu não tive, de fazer um curso de inglês, a qual eu não tive, ou talvez teve a oportunidade de se entregar para fazer aquele curso de inglês. Eu provo para você, é isso que a Magda quer que eu faça aqui agora, que Uhum. a maioria do brasileiro já fala inglês e não sabe. E Sim. se você tem uma coisa e você não usa o que você tem, você cai naquela passagem bíblica que fala que se você não é fiel no pouco, você não vai pegar no muito. Se você Uhum. não usa o inglês que você tem, você não vai ter mais inglês. E eu próprio para você, o brasileiro, ele, por exemplo, ele fala que ele não fala inglês, mas o camarada está andando de smartphone dentro do bolso, onde ele comprou dentro da internet, usando o keyboard dele, do laptop dele, onde ele comprou no discount, no Black Friday, onde dentro do Black Friday ele comprou a 40% off, e o iPhone dele chegou para ele por delivery, beleza? E quando chegou lá, a marca do iPhone dele era Apple. Cara, tu só fala inglês, brother. Tu Bom. só fala inglês. E muitos de nós falam assim, tá, mas o que eu faço com isso? Se você não sabe usar 10, 15, 20 palavras de inglês, você vai saber usar 30, 40, 50, 200, 300? Não vai, cara. Não Você vai. tem que saber usar o que você tem hoje. O que a galera tá querendo, o que a galera tá esperando acontecer com o inglês é como se eu tivesse que aprender a pegar uma moto, saltar uma rampa, pular por 20 carros, atravessar um círculo de fogo e pousar do outro lado sem nunca ter andado de bicicleta. Verdade. Não faz sentido um negócio desse. Tem uma galera Ah, nossa aqui que está aqui aparecendo, aqui eu quero dar um alô para todo mundo aqui que está me seguindo. Eu quero falar principalmente da Isis. A Isis, cara, passou um processo, a Isis está aí, e entendeu que ela consegue falar inglês sim, ao contrário do que as pessoas estavam dizendo para ela. Entendeu? Tem pessoas aqui agora que acabaram de comprar minha mentoria, já reconheci alguns nomes aqui já. Noêmica está aqui também agora, acabou de comprar um treinamento nosso. Se eu não me engano, acho que foi ela, né? Mas tudo bem, tenho quase certeza. uhum. E as coisas estão acontecendo, né? E o que acontece com o Destrave Seu Inglês? O Destrave Seu Inglês ele veio para provar para você, mostrar para você esfregar. Não, sinceramente, brother, eu sou um cara meio, meio, meio bruto nessa Inconformado. parte. Meu, Meio bruto, meio por isso que eu bruto. gostei de você. Então eu vou meio que esfregar na tua cara que tu já sabe falar inglês. É, é. Ou se você realmente me comprovar, ou se comprovar que você não fala inglês, o mínimo que vai acontecer com você é, beleza, eu não falo, mas agora eu sei como falar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou seguir esses passos, eu vou correr atrás e vai dar certo.
Eu não preciso mais ficar correndo atrás para dar certo, para daqui a 2 anos falar inglês. Eu posso correr atrás para dar certo, para daqui a 6 meses falar inglês. Sim, Agora, se você entra na mentoria do Rafa Magalhães, na mentoria do Fala Inglês em 2 meses, o nome já diz o que é. Depois de sim, destravado, você entra na mentoria, Fala Inglês em 2 meses, você literalmente fala inglês em 2 meses. é verdade. O Rafa, eu sou a prova viva do seu método, apesar de eu não ter feito o seu método, mas ter passado, né, por uma palestra sua. E você sabe que no final eu fui falar com você porque mexeu comigo. Eu tenho aí 2 rotinas de trabalho. Eu trabalho na multinacional, te contei isso, eu tenho que falar inglês lá. E eu também tinha essas palavras que você está falando picada. Ah, a gente Isso. sabe o que é Apple, sabe o que é The Books on the Table, sabe o que é What's Your Name, sabe como é que fala sapato, como é que fala batom, você sabe essas coisas picadas. Você E, sabe gente, tudo. sabe tudo. E eu também achava isso que o Rafa falou, que eu precisava saber 600 mil palavras para poder conversar. O que eu fiz? Eu peguei essas palavras, ainda mais que a gente sempre trabalha, que aqui a gente está falando de um trabalho específico. Eu trabalho na área de RH, ou seja, eu sempre vou usar as mesmas palavras, gente, porque são as mesmas reuniões sempre para decidir os mesmos assuntos sempre. Então eu peguei aquelas palavras-chave e aí eu só corri atrás, Rafa, e ver se eu fiz certo dos conectores, os conectores que eu não sabia. É normal você falar palavras soltas e contar uma história. Eu vou te Isso. contar uma história agora. Eu vou te contar uma história de que meu dia. Acordei, café, trabalho, internet, Uhum. café, trabalho, internet, papá, Uhum. não acordei, né? Aí acordei, aí café, trabalho, internet, papá, TV, cama, não acordei. Eu não sabia falar a palavra dormir, você percebeu? Que eu não sabia falar a Sim, palavra dormir. Mas sim. eu usei o oposto de dormir, que é não acordar. Não acordar. Então, É isso e que eu você, falo. e você percebeu naturalmente o flow da minha história. Sim. Você percebeu o que eu estava contando, o passo a passo, a linha do tempo. Se eu Hum, conseguir contar uma história com pouquíssimas palavras para você do meu dia inteiro, agora olha que interessante. Eu desenvolvi um pouquinho. Dia seguinte, dia 2, eu descobri como falar, não acordar. Eu descobri que é uhum, dormir. Beleza? Então, eu vou lá e conto a história de novo. Acordei, tomei café, fui trabalhar, sentei uhum. na cadeira, mexi no computador, Isso. abri a internet. Olha como é que com os conectores você vai fazendo e flui mais o papo. Tirei um cochilo após o almoço, aí você está no terceiro dia já. No quarto dia, você já está perguntando para o cara como é que foi o seu dia também. O meu dia foi esse e o seu. Exato. No quinto dia, você já fala assim: ah, foi uma coisa de ontem, rotina. Você já está começando a linkar palavras que descrevem uma história inteira simplesmente usando uma palavra só: rotina. Eu estou na rotina, eu fiz a mesma coisa de ontem. Você não precisa nem mais contar a história. Quando você vai entendendo isso, cara, dia após dia, o seu inglês flui naturalmente. Você cresce exponencialmente sem nenhum tipo de problema. Agora conta para essa galera por que que a gente não fala mesmo a gente tendo, então, porque agora todo mundo já descobriu que tem palavras, nem para falar, nem que for para falar como índio, mas a gente tem. Porque eles não falam nada de português, então já é um privilégio nosso saber what's your name, Isso thank aí, you, né, isso aí. bye, qualquer coisa, já é um privilégio. Por que que a gente não fala, Rafa? Por isso também que eu me identifiquei muito, porque foi o que aconteceu comigo, de vergonha de identidade, não é? Exatamente. Existe uma coisa que a galera tem que entender: é o seguinte: a mente ela faz aquilo que a mente acredita fazer, tá? Então, exemplo, se você acha que você é bonita, você está certa. Se você acha que você é feia, você também está certa. Porque aquilo que você acha que acontece é o que acontece. Alguém colocou um textão em inglês aqui, ó. Oi, Just o a comment. Luciano, ele já fala inglês É. já. Sometimes it's hard to me to understand non-natives accent. Non-natives accent. Okay, very good. And that is really common in interview situations. Vamos lá, Luciano. Essa é boa, adoro essa aí. Essa aí é o mito do sotaque. O mito do sotaque é um mito que eu adoro quebrar. Quando chega aqui Fala agora a para você. pergunta dele em português para o pessoal saber. Vou repetir. Então, um comentário aqui. Algumas vezes o camarada não entende
o sotaque de pessoas não nativas. Aí eu entendo que são pessoas que não nativamente falam inglês. E no caso que ele quer dizer ali, na realidade, é sotaque de pessoas que não são americanas ou britânicas. Isso. Porque eu tenho certeza que ele tem até dificuldade de entender o indiano. E o indiano é nativo. O indiano fala inglês nativo. Eu tenho plena certeza que o Luciano tem dificuldade de entender. Sem nenhum preconceito, tá, Luciano? Você foi, cara, tá tirando onda, cara, é isso mesmo. Mandou aqui o texto em inglês. Parabéns, cara, tamo junto nessa aí. Eu quero ver a galera falando inglês. Mas se você pegar um australiano falando inglês, eu tenho plena certeza que o Luciano também vai sofrer com o australiano, e o australiano fala inglês nativamente. Quando ele diz não nativos, galera, ele tá dizendo assim, algumas vezes é difícil para eu entender um cara falando inglês que não é nem americano e nem britânico. A gente associou a natividade da língua como se o americano e o britânico fossem donos da língua. Eles não são. Brasileiro não é dono do português. Portugal não é dono do português. Cabo Verde não é dono do português, nem Angola é dono do português, cara. Cada um de nós tem o seu próprio português. Eu, Rafael, sou dono do meio português e ninguém mete a mão no português. Luciano é dono do português dele. A Magda é dono do português dela. Tá entendendo? E o dela, quem manda é ela, ninguém toca o dedo, só quem manda o português dela é dela. Isso mesmo. Entendeu? Então, quando eu falo assim para você que eu tenho dificuldade de entender não nativo, é porque quando você tem dificuldade de entender um sotaque ou outro, você não aprendeu a língua, você aprendeu um dialeto. Você aprendeu apenas o inglês daquela nação, você não aprendeu a língua inglesa como um todo. E a razão que não se aprende a língua inglesa... Aí, is that, ele acabou de falar, is that, é isso mesmo que ele pegou, tá vendo? Então, o problema do Luciano, no caso aqui, como excelente exemplo, a galera... Já misturou em inglês, já. Acontece, vai mexer... Guys, galera, né? My accent, my rules. É isso aí mesmo, Luciano. O meu sotaque é minha regra. Eu mando no meu inglês, cara. Você manda no teu inglês. A Magda manda no inglês dela. Ninguém, mas ninguém nessa terra tem direito de entrar no meu território e dar palpite no meu inglês. Então, como por exemplo, quantas e quantas vezes eu vejo bullying na internet quando um brasileiro fala inglês com sotaque de brasileiro. E aí a galera da internet fala, esse inglês tupiniquim aí. Brother, quem me dera ter um inglês tupiniquim. Porque tupiniquim era uma tribo de guerreiros, brother. Os camaradas eram fantásticos, meu irmão. Então a gente faz bullying com a gente mesmo. Quando alguém tenta te difamar no teu inglês, primeira pergunta que eu faço, você fala inglês, criatura de Deus? Aí a pessoa vai te dizer assim, provavelmente vai dizer, ah não, mas para falar esse inglês merda que nem você, eu prefiro não falar. Ela vai falar isso para você. E aí agora, eu quero perguntar para a galera aqui, quem viu aquele filme que está bombando na internet, de um brasileiro com a picape que estava gravando, e os americanos foram lá atrás dele, ele chamou que vai chamar a polícia, madafaca, madafaca. Quem viu esse vídeo? Você viu esse vídeo, Magda? Não viu, não? Tem um vídeo na internet aí, que é um brasileiro, é um videozinho, é um vídeo que alguém gravou e acabou viralizando aí. É um brasileiro que não fala, que tipo assim, que tá morando nos Estados Unidos. Parece que houve alguma situação antes da história começar que a gente não consegue entender no vídeo, mas é nitidamente no vídeo, um americano, ele afronta o brasileiro, ele meio que ataca o brasileiro, ele meio que avança no brasileiro, e pior, não é apenas um avanço físico, tá? Eu sou um cara que, infelizmente, eu confesso, já briguei muito na minha vida. Já briguei muito né? Já briguei muito na minha vida. Eu era moleque, já briguei muito. E entrei na faculdade de engenharia, e na época, entendeu? Briguei muito também. A agressão física é uma violência e ela tem que ser evitada. Eu não sou a favor da violência, tá? Só que ele avança no brasileiro com uma agressão psicológica. Ele avança no brasileiro latindo. Ele avança assim, latindo. Ele literalmente chama o brasileiro de cachorro, certo? O brasileiro, naquele momento, ele está no país de uma outra pessoa, aonde ele estava, sei lá o que estava acontecendo, ele estava sozinho, ele era só ele na situação. 3 americanos estavam em volta dele e avançando em cima dele, um deles latindo. E ele começa a se virar no inglês. Ele começa a falar, mete um português no meio, ele tenta, ele xinga, ele se vira, ele fala que já chamou a polícia em inglês, mas ele fala com o inglês quebrado. Deixa eu te dizer bem claro o que aconteceu naquele momento. Todos os americanos envolvidos naquela situação entenderam o que o brasileiro falou. O bullying da internet falou que aquele brasileiro ali não fazia a mínima ideia do que estava falando e falava tudo errado. Mentira.
O que ele falou ali foi suficiente para ele conseguir se defender. Ele foi suficiente para ele conseguir levantar um caso contra os americanos, porque ele vai levar para a corte e a polícia com certeza chegou. Sim. Se ele chamou a polícia, é porque ele não tem medo da polícia, então ele não era um ilegal, certo? O próprio brasileiro chamou a polícia, entendeu? E assim, o racismo é nítido. Eu morei lá 9 anos, eu vi o racismo, ele é absurdo nos Estados Unidos, contra imigrantes, entendeu? E aquele brasileiro estava tentando se virar ali, e os outros brasileiros que viram na internet zoando o inglês do cara. Sim. Ninguém, eu te digo, ninguém tem autoridade de entrar no seu mundo e sacanear o teu inglês, cara. Presta atenção no que eu tô falando. Eu quero comprovar isso também, gente. Como eu disse, eu me viro no inglês lá na empresa, e até falei pro Rafa o dia que a gente se conheceu, que se eu tiver que entrar na reunião com outros brasileiros, eu travo, porque todo mundo vai me caçoar. Não só a mim, como todo mundo, só quem aí tem aquele inglês tinindo que não é zoado. Então eu morro de vergonha. Quando eu entro sozinha com o povo lá de fora, eu fluo. E eles falam bem do meu inglês. Eles falam super bem. Eu falo, eles estão de brincadeira, brincation comigo. Então pode. Isso é real que o Rafa está falando, é muito real. E, Rafa, o que eu gosto também, que você sempre fala, que eu aprendi com você, é que parece que na face da Terra só nós brasileiros temos um problema com a identidade em relação ao inglês. Duas nações. Aí, duas nações. Duas? São duas nações. Somente duas. Rapaziada, olha só. Então, por exemplo, vou falar do Luciano ainda de novo, tá? O Luciano falou que ele tem problema em entender qualquer coisa de inglês que não seja americano ou britânico. Uhum. A maior sacanagem que eles fizeram com o brasileiro, a maior sacanagem que eles fizeram com o brasileiro foi aí. Tem mais uma pessoa que tá fazendo DSI comigo aí, reprogramação de peso. Esse brother tá no DSI comigo, com certeza, que eu acabei de marcar essa semana, eu fiz mentoria com ele. Legal. Ele vai para o Canadá, ele até o final desse ano. Já fala francês e está fazendo agora o destrava-se em inglês para falar inglês. Então, o que acontece, gente? Só fizeram isso com Brasil e China, tá? Essa sacanagem só foi feita com Brasil e China. Por que Brasil e China, você pergunta? Eles tentaram fazer na África, mas a África era muito cortadinha. Ela é muito dividida. E o africano não tá nem aí, brother. Tanto que você vai lá numa tribo da África, no meio da nada, não tem nem internet, o cara vai falar coisa e vai falar inglês. Eles não conseguiram chegar com essa sacanagem, a mesma sacanagem que chegaram no Brasil e na China. Qual foi a sacanagem, Rafa? Foi o seguinte, eles chegaram no Brasil e na China, foram os únicos 2 países que falaram: você tem que falar inglês igual americano ou britânico. Esse código viral, esse vírus que colocaram na nossa mente, foi o maior vírus do século nesses 2 nações. Acabou comigo. A China e o Brasil. Por que China e Brasil? 2 países tamanho continentais, com grandes reservas de minério, de ouro, de prata, de diamante, de petróleo, com uma grande faixa territorial e com grandes coisas que podem ser usurpadas de nós. Como é que eu vou controlar um país daquele tamanho todo sem botar força armada lá dentro? Eu já sei. Rouba a identidade deles. Como que eles roubaram a nossa identidade? Magda, você é da onde do Brasil, Magda? Não ouvi, você falou muito rápido. Qual que é Você é da onde do Brasil? Sou de São Bernardo do Campo. Bernardo do Campo. Porta, Galera, que é assim. Marca aí cada lugar que você é. Comenta aí o local que você é. Rio de Escreve Janeiro, aí, pessoal, São onde que você é? Cidade, Goiânia, estado, fala aí. Bahia. Vai marcando aí. E quando você escrever, já vai gastando o dedo nesse coração, porque eu vou te dizer agora que vai mudar a tua vida. Tô te falando sério. Vai gastando aí, pessoal, e coraçãozinho pro Instagram entregar para mais pessoas. Do Brasil. Porque você já deve ter percebido que eu tenho um sotaque acariocado, não perceberam? Sim, sim. Aí, Luciana de Caieiras, São Paulo. Hortolândia, São Paulo. Vamos lá, escreve aí, interage com a gente. Reprogramação do peso, São Paulo também. Galera, São Paulo tá dominando aí, ó. Hortolândia, São Paulo. Vamos lá, gente. Escreve mais São aí. Paulo. Caraguatatuba, São Paulo, São Caetano do Sul. E gasta esse dedo nesse coração, cara. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Carioca, tamo junto. Guarulhos, São Paulo. Olha só, é uma torre de Babel brasileira. Tauá, Ceará, meu irmão. Ó. Curitiba, Paraná. Ribeirão Pires, Curitiba. Petrolina, Pernambuco. Pernambuco, não, fala aí. Petrolina. Gente, São Caetano do Sul, Vinhedo. Aí, cara, o negócio tá bombando aí.
Agora pergunto para vocês, rapaziada. Olha só, me responde aí, cara. Você tem vergonha? Se tiver vergonha, bota um joinha para baixo. Agora, se você tiver orgulho de onde que você nasceu, bota um joinha para cima. Entendeu? Então, vergonha de onde você nasceu, bota para baixo. Orgulho, bota para cima. O que que você é? Ó, desde Dias do Pará, do Pará aí, ó. Pato Branco, olha só, cara. Pato Branco, meu Deus. Da onde que você é do Brasil? Se você tem orgulho, bota o joinha. Se você tem vergonha, bota para baixo. Ó, eu te tenho orgulho, tenho orgulho, eu também tenho orgulho. Aí, quem mais? Orgulho, orgulho, orgulho da Camila Couto Melo. Ederd tá aí um polegarão para cima. Luciano tá aí. Ninguém, né, Marcelo, não tem orgulho, né? Cara, não tem ninguém, cara. É impossível você não ter orgulho de onde você nasceu. Seu papai e sua mamãe. O Marcelo falou que era aprender inglês. Marcelo, a gente está aqui desde o começo da live, você chegou agora. Mas você já sabe. Você já sabe, a gente já explicou como, já deu exemplo, eu já dei meu exemplo. E nós vamos destravar esse negócio aí, ele vai aprender. Então o que acontece? No quesito quando eu agora chego para todo mundo aqui nessa live e falo que a partir de hoje, vamos botar um decreto aqui, tá? A partir de hoje, o único português que se pode falar no Brasil, o único sotaque é o do carioca. Aí, meu irmão, qual é a parada, compadre? Aí, fala 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que você agora, a partir de hoje, só pode falar em português igual o carioca. Carol Zac chegou aí, uma das nossas mentoras, está fazendo treinamento para ser mentora no processo. Ela não é mais uma mentorada só, ela vai fazer o processo para ser mentora, para se tornar mentora. Show. E está fazendo a mentoria para o francês também, a Carol. Está aprendendo francês também com a gente. Mas vamos lá, pega o código. Se eu forço você a falar com português com sotaque de carioca, eu estou roubando toda a história da tua família, estou roubando toda a história do teu nascimento, estou roubando toda a história de onde você veio, estou roubando toda a história da tua infância, eu estou roubando literalmente a sua identidade. Quando eu forço você a falar um português com sotaque de carioca, você está sendo roubado a sua identidade. Quando eu forço você a falar inglês com sotaque de americano, britânico, pergunta que eu te faço. Você é americano? Você é britânico, criatura de Deus? Você nasceu na terra do Harry Potter? Não nasceu, pô. Não mete essa, cara. Se tivesse nascido, não estava nem aqui nessa live aqui com a gente, estava. Estava nascido e tinha falado inglês na época lá. Então não vem com essa história pra cima de mim, não, cara. Pra cima de Moá, não mete essa, brother. Fala aí pra eles como é que eles podem falar thank you de tudo que é jeito. Fala aí, Rafa. Quando você chega lá e você começa a entender que a sua identidade manda no teu inglês, você vai falar inglês com o teu sotaque. O baiano chega e fala assim, o baiano, hello, my friend, how you doing? I'm from Bahia. Very nice to meet you. Huh? Hey, Bahia is very beautiful. Ele vai falar com sotaque de baiano, rapaz. O carioca vai chegar, hey, brother, how you doing? Everything okay? Beleza, brother. Ok, let's go. Nice to meet you, huh? Vai falar com sotaque de carioca. Todo mundo vai falar inglês com seu sotaque. O francês, por exemplo, quando ele fala inglês assim, ó. Excusez-moi, my name is Pierre, and I am a French. O porto-riquenho fala inglês falando assim, ó. Ai, mira, mami, my name is Juan, I'm from Porto Rico, ó. E aí o italiano, caspita, mamma mia, I'm Italian, I speak English like that, my name is Antonio. Então todo mundo esfrega na tua cara a identidade deles, porque eles sabem que eles são, eles sabem de que nação eles são, eles não negam sua nação. Sim. Jamais que um filho teu, já verás que um filho teu não foge à luta, cara. Sim. Não negue a tua pátria amada Brasil. Não negue a tua história. Ah, mas lá é muito melhor. Se lá fosse tão bom, eu não tinha conversado com os 3, 4 gringos hoje, se vocês tivessem seguido meus stories, vocês estavam vendo, e eles doidos para vir para o Brasil trabalhar. Se lá fosse tão bom, os estrangeiros não estavam conversando comigo aqui agora. Ei, Rafael, você sabe de alguma parada para mim aí, brother? Porque o Brasil é a terra do dinheiro. O dinheiro está no Brasil. Pega esse código, brother. Mas, Rafa, então pera um pouquinho, Rafa. Se o dinheiro está no Brasil e eu estou no Brasil, para que eu vou falar inglês? Porque a Torre de Babel, que foi uma das maldições que Deus lançou na terra, foi quebrada com a crucificação de Cristo. O sacrifício de Cristo foi tão perfeito que ele levou sobre si todas as pisaduras e ele eliminou ali a Torre de Babel. Quando ele elimina a maldição da multiplicação de línguas da Torre de Babel, os povos todos têm que passar a se unir mais, e para você se unir mais com vários povos, você tem que falar a língua deles.
não dá para falar todas as línguas. Então você vai falar pelo menos a língua que conecta com o mundo. E por acaso do destino, ou por decisão de Deus, eu já não sei, um dia você vai lá e pergunta para ele, eu já vou perguntar também com certeza, você, usando o inglês, você conecta com o mundo todo. É isso mesmo, Marcelo. Marcelo, eles acham o máximo. Eu Caraca, também Marcelo, uso tirou onda aí, espanhol Marcelo. aqui. Eu uso espanhol aqui também. Na verdade, eu só coloco, eu coloco o sotaque, né? Eu sei eu estudei espanhol tudo, e eles falam que perfeito o seu espanhol. Eu falo, meu, eu tô tirando onda. Gente, juro por Deus, eu tiro onda com o inglês e com o espanhol. Por isso que quando eu vi esse chamado do Rafa, essa visão dele, que foi muito de Deus mesmo, eu falei, cara, esse cara é demais. Agora eu quero fazer uma pergunta específica de processo seletivo, Rafa, de currículo. Como é que a pessoa coloca no currículo o nível de proficiência dela de inglês? Básico, intermediário, avançado? O que a gente coloca no currículo? Olha, o que a pessoa tem que colar é sempre a verdade, não mente, tá? Você sempre fala a verdade, entendeu? Mas, por exemplo, cara, o que é o básico, cara? Inglês básico, meu irmão, o inglês básico de verdade, você já consegue conversar. O inglês básico você já conversa. Então não tem como você colocar inglês básico se você não tem nem condição de fazer uma conversa. Segurar uma conversa, nem que seja com muitos assuntos, mas segurar uma conversa é o mínimo do mínimo de inglês. Entendeu? Agora, o intermediário, eu sou contra o intermediário. Eu sou contra. Por que eu sou contra o intermediário? Não existe meio termo, é sim ou não. Você fala inglês? Sim. Você está no começo ou no fim. Não tem meio do caminho. Entendeu? Então, tipo assim, você está no intermediário até quando? Até quando você vai ficar no meio do caminho? Se ele seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso no maligno. Então, quando você vai botar no seu currículo, cara, se você consegue botar um básico lá e consegue fazer uma conversa, você coloca lá conversacional. Não bota o básico. O Não entrevistador vai olhar aquilo e vai olhar, caraca, conversacional, ele vai te chamar. Porque às vezes na cabeça dele é só o que ele quer, é só conversar. Ele não quer que você saiba fazer uma carta de Romeu e Julieta com nuances de Shakespeare. Ele não quer isso de você. Ele quer apenas que você consiga manter uma conversa. E aí vai ser o suficiente para você conseguir um emprego. E se você se considera intermediário, você não só consegue manter uma conversa, como você consegue manter uma conversa com vários níveis. Então eu colocaria conversacional avançado. Entendeu? Aí quando você finalmente chega no avançado, brother, o avançado, cara, você já sabe falar, já sabe conversar. Acabou, maluco. O avançado, para mim, já é nativo, meu amigo. Nativo. Então você bota lá, inglês nativo. Aí o cara fala assim, como assim vou botar inglês nativo? Por que eu não posso botar fluente? O nativo é acima de fluente. Aí eu te pergunto uma coisa, vamos lá. A Magda, uma mulher estudada, uma mulher culta, uma mulher que leu vários livros, uma mulher que se preparou, investiu na carreira dela, investiu em treinamentos. Um deles a gente estava junto lá, que é o treinamento de network do Cisne Conexão, entendeu? E muitas outras coisas que a Magda investiu para ela ser a competência que ela tem hoje e conseguir transmitir para os mentorados dela o conhecimento que ela tem. Fechou? Fechou. O que vocês acham que a Magda é no português? Ela é fluente ou ela é nativa? Nativa. Nativa, né? Ela nasceu no Brasil, ela fala português nativo. Aí eu pego agora uma pessoa que não tem os privilégios que a Magda e eu tivemos. Uma pessoa que talvez não teve uma casa, uma pessoa que talvez não teve estudos, uma pessoa que talvez viveu na miséria a vida toda, uma pessoa que talvez nunca teve uma residência, nunca trabalhou na vida, nunca pegou no livro, mal sabe ler, ou talvez até 100% analfabeta. A pessoa que não lê, não escreve, nunca trabalhou, vive na rua, eu trago ela para cá agora e ela vai conversar comigo em português. Qual é o português dela? Nativo ou fluente? Fluente. Nativo. Ela nasceu no Brasil. Ela fala português igual eu e você. Ela só não é tão culta igual eu e você, mas ela fala português igual a nós. Se eu chego para ela, dou uma prova de gramática para ela, ela vai conseguir fazer? Não. Mas eu vou chegar para ela e falar assim, filha, então você não fala português. Ela vai olhar na minha cara, ela vai mandar eu tomar banho, vai falar, eu não preciso de um pedaço de papel para dizer para mim que eu não falo português porque eu sei que eu falo. Sim, sim. Ela tem muito mais identidade do que muita gente culta por aí. É verdade. É porrada na cara, hein? Eita porrada! Olha só, isso é tão verdade que eu que estou aqui do outro lado da mesa fazendo essa seleção. É muito engraçado que quando a gente pergunta do inglês,
É um medo, Rafa, é um medo. Porque parece que a gente vai aplicar um TOEIC, que fala, TOEFL, TOEIC, não sei. TOEFL, Até TOEFL, parece... TOEIC, TOEFL. TOEFL. Até parece que nós vamos... Quando eu pergunto qual é o seu nível de inglês, parece que ele vai ter que fazer um TOEFL. Não! É É. só o que o Rafa falou. É só você falar 2, 3 frasezinhas e olha lá, porque lembra que vai estar passando pela entrevista em inglês comigo. E qual que é o meu nível de inglês? A pessoa não sabe o meu nível de inglês. É bem Eu lembro. diferente lá fora. Galera, olha só. Quando você é avançado no inglês, você consegue conversar, você já é nativo. Esquece o fluente, que o fluente é um nível que criaram para te sacanear. A fluência, o fluente, foi um nível que foi criado para te escravizar uma utopia que não existe em lugar nenhum no mundo. Se eu te der agora uma prova de fluência no português, nos padrões da prova de fluência do inglês, você não passa. Não passa. E nem por causa disso você não é fluente no português. Você não é nativo no português, gente. Então, o código que eu quero dizer para você, você sabia que quando... Posso contar a historinha aqui, Mari? Claro, Posso mesmo? claro. Mas a galera É não quer saber tudo. essa historinha, não. Vou contar a É historinha aqui tudo. Vou contar a historinha aqui de quando eu fiz entrevista de emprego no Brasil Hum. há 10 anos atrás. 10 anos atrás, foram as únicas 6 entrevistas de emprego que eu fiz na vida. Entendeu? No Brasil, tá? Uhum. E aí eu fui lá e eu fiz algumas entrevistas. Uma delas era para o Consulado Britânico do Brasil, do Rio de Janeiro. A outra delas era para trabalhar em plataforma de petróleo, dando Uhum. aula de inglês, para começar. A Uhum. outra delas era para trabalhar no escritório, falando inglês, traduzindo coisas em inglês. E tinha umas duas, três lá que eu esqueci agora quais eram os empreguinhos lá, mas tudo bem. Eu tinha lá, eu fiz as entrevistas, todas as entrevistas precisavam de inglês, todas as entrevistas, o entrevistador estava lá, ele queria saber se eu falava inglês. Sabe quantos desses entrevistadores quiseram falar inglês comigo? Zero. Eu sei. Eu Zero, sei. zero entrevistador quis Exato. falar inglês comigo. Sabe por Exato. quê? Sabe por quê? Porque eu tive a arrogância de escrever no meu currículo inglês nativo. Inglês nativo. Eu não botei fluente, eu não botei avançado, eu botei inglês nativo. Línguas, português, nativo, inglês nativo, francês, intermediário, espanhol, avançado, inglês nativo. Botei inglês nativo. Aí, beleza. Por que eu botei inglês nativo? Porque eu falo inglês pra caramba. E aí, quando o cara me perguntou, mas vem cá, você é americano? Eu falei Uhum. assim, não. Então, como é que você botou aqui inglês nativo? Aí eu falei essa resposta. Porque eu falo inglês pra caramba. Ele nem perguntou comigo em inglês. Por quê? Eu via o medo nos olhos do cara. O cara tinha tanto medo de me fazer uma pergunta em inglês e de eu, teoricamente, ser muito mais superior do que Exato. ele, de que Exato. ele nem me perguntou nada, brother. Exato. Nem me perguntou nada. Então, o Exato. que eu falo para vocês? Tem muita gente aqui, aí começa a minha raiva com certos aspectos da cultura brasileira. Não do brasileiro, não da minha nação. Eu amo a minha nação, eu amo o meu país. Mas a cultura que é de Cristo é a cultura do reino, e a cultura do reino é a cultura de todas as culturas juntas em prol de Deus. Tá? Mas a cultura do Brasil tem coisas interessantes, mas tem coisas que são muito ruins. Eu vou te dizer uma delas. Essa humildade forçada. O que é humildade forçada? Eu tenho que andar de chinela havaiana com prego atravessado para dizer que eu sou humilde. Se eu andar com um tênis bom ou um sapato bom, eu não sou humilde. Eu tenho que dizer que eu não sou tão bom assim, porque se eu disser que eu sou bom mesmo, a pessoa vai achar que eu sou arrogante e eu sou metido. E não sei. Gente, olha só, saber quem você é ser um pouco de arrogante, sim. E, na verdade, deixa eu dar um código. Posso dar um código aqui, Magda? Sim, claro. Magda, esse é o código que faz sentido. E eu li muito sobre isso que a Magda ensina para vocês de uma maneira super simples e direta. A Magda é fantástica nesse quesito também, cara. Eu levei muito, eu tive que ler muito blog para coisas que a Magda vai conseguir te transmitir em 2, 3 minutos de conversa. Mas pega esse código, cara. Arrogância faz parte do ser humano, tá? Todo ser humano tem arrogância dentro dele. Porque se eu tenho identidade, eu tenho arrogância. Mas arrogância é que nem sal. E olha como é que o sal funciona. Uhum. Se eu não boto sal na comida, a comida fica insossa, sem sal, intragável, incomível, certo? Sim. Se eu boto muito sal na comida, a comida fica salgada, intragável, incomível. Você percebeu que quando eu uso o elemento sem sal e com sal demais,
eu estou usando o sal como adjetivo. Sim, Percebe? Beleza. sim. Beleza. Agora, quando eu boto só a pitada certa de sal, a comida fica só gostosa. Fica só uma delícia. Fica Uhum. só, que coisa gostosa. Fica maravilhosa. O que que significa isso? O próprio adjetivo, que é o sal, nem entra na conversa. Ele não faz parte da conversa. Ele faz parte da comida, mas não da conversa. Exemplo, então, arrogância. Quando você tem arrogância na pitada certa, É, o pessoal fala assim, cara, aquele cara tem energia do caramba, né? Nossa, é. aquele cara tem uma identidade. Nossa, aquele cara é legal. Nossa, eu gostei dele. Não sei o que acontece com a Magda, mas a Magda é uma pessoa que, sabe, eu gosto de conversar com ela. Nossa, ela tem uma luz. Eu não uso o termo arrogância em momento nenhum. Agora, Sim, quando a Magda bota muita arrogância na comida dela, aí eu chamo ela de arrogante. arrogante. E quando eu tiro a arrogância total, eu olho para a pessoa e falo assim, essa pessoa é sem sal, né? Sem Né? graça, né? É a Fraquinha, pessoa assim, né? fraquinha, né? Então, Fraquinha. moral da história, brother, você vai entrar numa entrevista, isso é pra vida, tá? Mas se você for entrar numa entrevista, aí que é o momento certo. Se você chegar lá fraquinho, brother, e se você chegar lá achando que você é a última bolacha do saco, também você não entra. Os dois estão Saiba fora. quem você é, saiba que você é um biscoito gostoso, saiba que quando a gente pega aquela bolachinha, abre no meio e dá pra lamber o recheio, é gostoso, tá entendendo? Entenda que tem outras bolachas igual você. Entenda que você é uma bolacha, gostosinha, tá lá pra comer. No Ô, bom sentido. Rafa, isso que você está falando é demais, assim, porque eu não tinha essa arrogância no inglês. A arrogância que eu precisava no inglês, né, eu não tinha, e depois que eu te conheci, agora ela está na medida certa, porque na É verdade isso minha aí. comida estava totalmente sem sal na questão do inglês. Agora, na questão já da minha mentoria, é por isso que eu falo, gente, aqui não tem como, você vai se recolocar profissionalmente. É Não isso tem aí. como. E Não tem aí, a como. pessoa que caminha comigo, ela sabe que eu não estou sendo arrogante. Né? Ela sabe que eu tô, quando eu falo isso, eu estou falando, tô colocando sal na medida certa. Gente, aqui não tem erro. É a Você vai se realidade, é a verdade. recolocar e vai se recolocar com identidade, que eu já falei. Se você quer só currículo, só LinkedIn, só Aí não, aí não. entrevista, vai pegar seu salário, eu indico pessoas para vocês. Eu até pago para vocês e para elas. Para mim, não, para minha identidade, por isso que o Rafa está aqui. E, gente, e por isso que eu também chamei o Rafa. Sabe o que o Rafa faz? Vocês acreditam, assim, para deixar vocês chocados. Eu quero chocar vocês. Ele ensina inglês sem falar inglês. Não, fala aí. Eu quero vocês Não fala inglês. chocados, onde vocês estão assistindo. Ele não fala inglês por quê? Porque a única forma dele ativar a identidade dos alunos dele é não falando inglês, porque o nosso problema é esse que ele falou. A gente olha lá, thank you. E se eu não colocar essa língua bendita no meio da boca, eu não falo, porque já me zoaram. Então ele deixa a pessoa falar o thank you que quiser, o thank you que quiser, o thank you que quiser, porque é dela o inglês. Quando ele falou que ele não fala uma palavra, eu falei, esse cara realmente vai na identidade. Porque eu também, aqui na minha mentoria, Rafa, só que entra, sabe, né? Aliás, as pessoas até choram aqui, é muito louco. Elas acham que estão vindo para fazer o currículo, ela vai ganhar um ótimo currículo, diferenciado, a entrevista, o link, de tudo diferenciado. Mas ela só vai passar na entrevista por causa da identidade. E você agora provou com o inglês. Por que adianta pegar uma pessoa aqui com inglês mega fluente se ela não está certa de si? Por isso que eu ativo aqui. Por isso que eu Vou contar, ativo. eu vou contar uma história para vocês, que tem muita gente que não entende isso. Por que que eu não falo inglês com você? Eu vou explicar por que que eu não falo inglês com você. Primeiro, a razão que eu abandonei o curso de inglês quando eu tinha 14 anos de idade, depois de fazer 2 períodos lá no CCA, foi que o professor, eu falei, tem que professor? Aí ele, não, 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 não. Assim, pra cima de mim, meu irmão, eu das quebradas, compadre. Aí o cara falou assim, ó, é thank you. Aí eu falei, professor, mas o senhor não me entendeu? Aí ele falou a seguinte frase pra mim, não esqueço até hoje. Eu entendi porque eu sou brasileiro, mas um estrangeiro não vai entender. Eu até hoje, eu viajo o mundo todo falando thank you, 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 thank you. E todo mundo me responde no final da frase, de nada. You're welcome. E aí, deixa eu te contar uma coisa aqui, por que que eu não falo inglês com você? Eu só falo inglês com as pessoas quando elas chegam para mim, eu falo inglês. Aí eu falo inglês com você. Enquanto você está no processo de falar inglês, se eu falo inglês,
eu crio uma distância entre eu e você. Eu já sou seu mentor. Eu já Hum, sou a pessoa que está te guiando, mostrando os passos. Se eu começo a falar inglês, você vai criar uma utopia e vai querer falar o inglês que eu falo. E por ser mentor seu, eu vou criar uma distância entre eu e você muito grande, que não é o que eu quero. Eu quero que você entenda que existe eu e você somos iguais. A gente sempre olha uma pessoa que já conquistou alguma coisa na vida, a qual eu ainda não conquistei, como como se eles superior. fossem alienígenas e superiores do que a gente. Quando eu vejo, por exemplo, o Mark Zuckerberg lá, milionário com Uhum. Facebook, bilionário com Facebook, eu acho que eu não posso me tornar bilionário, porque ele está no outro patamar. Quando eu vejo Pablo Marçal na internet fazendo milhões de dólares usando redes digitais, eu acho que só ele que consegue. Eu não consigo porque ele está em outro patamar. Então eu quero que você entenda uma coisa: nós não viemos de Marte, tá? Nós Uhum. viemos da mesma maneira que você veio, cagado, cheio de sangue em volta, saímos da vagina da nossa mãe, entendeu? Nós viemos do útero das nossas mães, nós viemos no mundo da mesma forma. Eu passei uma infância difícil, igual muitas pessoas passaram infância difícil. Minha mãe trabalhando no Banco do Brasil, trabalhando o dia inteiro. Meu pai, ele deu um tiro no peito dele, ele se matou. Eu tinha 8 anos de idade. Eu estou contando para você essa história para você entender o grau dessas coisas que acontecem na vida das pessoas. E eu sabia que ele tinha feito isso quando eu tinha 8 anos de idade. A minha mãe me contou, porque ela nunca mentiu para a gente. Ela sempre falou a verdade. A gente viu várias coisas acontecendo dentro de casa. Lá em casa não tinha mimimi. E eu tive a opção de escolher ir para o cemitério ou ir para a escola. E eu escolhi, com 8 anos de idade, ir para a escola. Durante a minha vida inteira, até meus 14, 15 anos, as pessoas me tratavam diferente por causa do meu histórico com meu pai. Não, coitadinho. Só que eu não estava nem aí, eu sabia e eu vivia minha vida normal. Eu tive todas as desculpas. Eu podia ter sido um moleque rebelde, eu podia ter sido um moleque pilantra, eu podia ter feito o que eu quisesse, cara. E eu não fui 100% santo, não, graças a Deus, que eu também meti o pé na jaca também, infelizmente, e aconteceu algumas coisas. Só que o que eu quero te explicar é o seguinte, cara. Eu, Magda, todas as pessoas que você às vezes olha e vê na internet, somos iguais ou piores a você. Não existe nenhum patamar inalcançável. Eu não falo inglês com você para deixar bem claro. Você vai falar o seu inglês, você vai descobrir a sua identidade no inglês. E quando você fala para mim, I'm ready, eu falo inglês com você. Entendeu, gente? Então, olha Show. só. Entenda, não existe. é, Ah, meu Deus do céu, nunca. Rapaz, tudo que um homem consegue fazer, o outro homem consegue fazer igual ou melhor. É verdade. Linda, linda história aí. Não sabia disso, Rafa. Não acontece, E numa entrevista, hein? E se realmente a pessoa quiser falar em inglês? E aí? certo? Bom, eu tenho alguns livros que eu já lancei, assim, tem alguns e-books que eu já lancei, Uhum. e tem um livro que eu lancei que está dentro do meu treinamento. Eu ainda não lancei ele para o público externo, só para o público interno. Quem entra no Destrave Seu Inglês tem um livro que é o Tá de Sacanagem, eu só quero falar inglês. Mas tem um e-book interessante que só para tua galera que está aqui agora, que se você tirar um print, certo? Se você tirar um print aqui agora dessa tela e marcar a gente, eu vou pedir para Bom, a Magda, você vai entrar em contato com a Magda, eu vou mandar esse uhum. e-book para a Magda. Aí você vai, tira um print dessa tela aqui agora, marca a gente lá, faz um comentário da nossa live, e aí você manda um DM para a Magda vai te encaminhar esse e-book, que é Como Falar Inglês do Zero, como começar uma conversa do zero. É um e-bookzinho de Nossa, 15 páginas. até eu É, quero esse print, esse esse documento, é um eu brinde para a quero. galera da Magda aqui, galera. Olha só, vocês estão ganhando brinde aí porque eu sou amigo da Magda. É que uma Magda falou, a gente começou agora esse relacionamento faz pouco tempo, mas já Sim. foi uma troca de energia muito boa. Então, olha só, como começar uma conversa do zero no inglês. Então, faz pose. Faz pose aí, Magda. Tira o pé. Fazer igual o Show Rafa. de bola. Mas, gente, Já foi, chega, chega de pose. tira print. Vocês têm que tirar print, porque isso é único. E nem eu sabia, eu quero esse documento para mim, não tenha dúvida. Que eu vou Mas numa ler. entrevista de, mas numa entrevista de emprego, a técnica que eu posso dar na entrevista de emprego é o seguinte. Basicamente, cara, você tem que entender sobre o que é a empresa, certo? Você Uhum. não vai aprender a falar sobre cirurgia plástica se você está pedindo emprego dentro do McDonald's. No McDonald's, você vai Tá. pedir emprego, você vai fazer sandwich, burger, lettuce, tomato. Você vai ter que ter o vocabulário de lá, entendeu? Então, você tem que Uhum. entender quem é o assunto que você vai falar. Rafa, mas eu estou num nível muito avançado. Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, ou eu sou um analista de sistemas.
e eu vou bater uma conversa com o cara sobre esses temas. A maioria dos assuntos que nós conversamos, que são importantes saber, é tudo em inglês. Quer ver? Networking, Sim. business, MBA, investments, budget. Cara, toda hora você está usando termos em inglês. ROI, que é Return on Investment. Hoje em dia ficou na moda você falar inglês para tudo. Chega Ficou, até a ficar ficou. chato. O cara fala assim, e aí, você tem um feedback para me dar? Eu falei, pô, irmão, é o retorno. Você tem como me dá faz um comentário aí sobre o que você achou de mim? Não. A galera fala feedback. Nem fala inglês, mas quer falar feedback. Tá tranquilo, não tem problema nenhum, não. Já que fala feedback, mete bronca. Sim, Fala inglês logo sim, todo. sim. Tira print, posta nos stories, entendeu? E tudo isso aí em inglês também. Acabou de falar ali a minha Tá chamada tudo em Soraya. inglês. Olha só como vocês estão falando inglês. Postar, na verdade, já é post. Post nos stories. Acabou, Gente, maluco. Posta nos ninguém stories. consegue traduzir story. Você fala, Hum, você nem traduz. Você não traduz. Tem history, tem gente que fala history, tem gente que fala story, que é é, são coisas diferentes. Mas não importa, exatamente. todo mundo entende. Então, tira Então, o print, porque isso aí. o Rafa vai dar. É e-book que chama, Rafa? É um e-bookzinho. Um e-bookzinho que eu vou ler, vou começar a ler amanhã, inclusive, porque eu sou assim, eu invisto em mim mesmo. E lembre-se que quem quer participar da mentoria, da imersão, são 7 dias, o pessoal está cumprindo o desafio. Tem que ir lá no post da aula, que eu já postei hoje lá onde está Ó, eu e o Rafa, fazer algum comentário e marcar 2 pessoas. Esse é para quem quer isso aí. ganhar, tá, Rafa? Eu vou sortear uma vaga na minha mentoria que eu vou abrir ao final da imersão. Então, uma pessoa vai estar de Legal, graça, que eu vou pegar na legal. mão e vamos fazer tudo junto até a recolocação dela. Então, são Show. 2 desafios. Um que eu não sabia, que o Rafa nos presenteou aqui, super grata, para pegar esse e-book do inglês. Então, você tem que tirar um print e colocar nos stories e marcar nós dois. E sou eu que Isso vou aí. liberar para vocês, tá bom? Não Não, adianta ir lá pedir para ele, gente. É para mim. Ele falou que tem que ser para não, mim. para Então, Magda, para Magda, vamos é para cumprir. Magda. A live é minha, então dá Isso licença. Se o aí, inglês é é meu, para né, Magda. Rafa? A live é minha também. E para quem está fazendo o desafio todo dia, escreve no post, tá? Se você chegou aqui hoje porque você é convidado do Rafa, você é seguidor do Rafa, na verdade, eu trabalho com mentorias de recolocação, com desenvolvimento de carreira, enfim, mas essa imersão é para recolocação profissional. Então, se você está aqui, já trabalha, mas quer trocar de emprego, ou não, ou está parado e quer um emprego, quer um trabalho, que eu não falo emprego, você escreve lá no meu post hoje e marca 2 pessoas, porque na quarta-feira termina a imersão e na quinta eu vou fazer o sorteio dessa uma vaga que vai entrar VIP comigo. Entendido aí, Ah, gente? Vocês que são seguidores do Rafa. E quem está aqui, olha lá! Oi, Otávio! Bem-vindo. E você que me segue, que está aqui pela imersão, gente, você tem que seguir o Rafa. Deixa eu te falar, ele tem uma imersão para você falar inglês em 2 meses. Gente, em isso. 2 meses. Eu falei para ele por que, que eu não conheci ele quando eu era uma menina. Ainda sou uma menina, né? Mas quando eu comecei a a estudar inglês, eu faço inglês há mais de 10 anos, gente, para nada, para nada. Então, vai lá. Eu super indico você cair para dentro dessa imersão. Não sei se ele está em época de abrir mentoria, de vaga, de curso. Não sei, Voltou. mas segue ele que alguma hora vai, alguma hora sai. Então, até que falar aqui pra galera. Posso falar? Pode. Domingo agora. Galera, anota aí. Domingo agora. 30 de agosto. Domingo, 20 horas da noite e 1 minuto. Não tem o que tu fazer. Tu não vai assistir Faustão, nem Fantástico, não mete essa. Domingo, 20 horas e 1 minuto. Evento online, 100% gratuito. O maior evento de destravamento de línguas no Brasil. Não tem, cara, não tem, porque não existe nenhuma pessoa destravando o inglês nessa nação. São 35 bilhões de reais investidos anualmente no aprendizado de línguas sem nenhum resultado. Então, por quê? O brasileiro está travado e ninguém fala disso, só fica quietinho, porque dá dinheiro você está travado. Agora, Verdade. quando eu destravo você, brother, quando eu destravo você, você alcança outros patamares. Então, para você ter acesso a esse eventaço, que vai ser uma live comigo, que nessa live aqui vai ser uma live num ambiente especial, plataforma especial. Cara, vai ser coisas fantásticas lá. Eu vou estar destravando ao vivo a galera. Então, olha só.
clica no link www.destraveseuinglês.com.br ou você vai lá no link da minha bio que você vai conseguir achar também esse negócio. Se cadastra lá para que você tenha acesso a receber a carta convite para acessar esse eventaço que se chama Bora Destravar. Bora Hashtag trabalhar. Bora Eu Destravar. tenho um seguidor aqui, meu, que está fazendo, tá? Que está fazendo as suas aulas. Acho que você deve estar com lançamento interno, se eu não me engano. Isso. Eu estava com o interno e agora estou Isso. isso, exatamente. Tem gente que está fazendo seu lançamento, está participando do lançamento interno. Eles não sabem esse nome, mas a gente sabe. E aí vai participar também da sua imersão. E eu quero estar domingo. Eu não sabia de domingo. Eu vou me inscrever para participar domingo. Eu quero, porque, Para cara, receber o o link. chamado é único. Gente, eu não conheço, tá? E alguém que faça isso que o Rafa faz. Eu posso dizer no Brasil, não estou tão mega power para falar no mundo, mas no Brasil eu não conheço. 2 meses é surreal. Gente, tira o print para ganhar o e-book dele e os meus mentorados. Você quer uma recolocação, uma mentoria. Mentoria, você tem uma mentora, sou eu, tá? Isso. Vou te pegar na sua mão até você ter resultado. Então, escreve lá no post que já foi feito, acho que meio-dia e 40 hoje eu postei. No feed tem a nossa fotinho com o tema da aula. Lá os meus seguidores aqui, os alunos já fiéis, já estão fazendo, escrevendo alguma coisa que quiser, pode até reclamar se quiser, mas marcando 2 pessoas, porque na quinta eu sorteio essa uma vaga para a mentoria que eu vou abrir. Fechado? Tamo junto. Tem um Fechou. grupo exclusivo dos alunos, eu estou liberando bônus lá. Amanhã tem bônus exclusivo. Tem bônus exclusivo de processo seletivo, que é só para quem está no grupo exclusivo, só clicar no link na minha bio. Alguém Fechado? perguntou um negócio aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Rafa, cheguei agora. É o Thiago Carvalho, número 7. Rafael, cheguei agora aqui. Qual é o diferencial do seu curso? Primeiro diferencial é que não é um curso. Ponto, Aham. acabou. É um treinamento, é uma metodologia que se divide hoje em 3 etapas, tá? Primeira etapa, etapa 0, que é o conteúdo gratuito. Tem muito conteúdo gratuito para o brasileiro não falar que não tem chance e oportunidade na vida. Eu tenho hoje 100 IGTVs lançados, 100 vídeos de IGTV lançados com mini dicas que vão te destravando aos poucos no IGTV. Consome aquele material, você tá bem. Eu tenho grupos Telegram com material gratuito e YouTube com material gratuito. Então não vem que não tem, tá tudo lá. Entendeu? Depois a pessoa fala, não, Rafa, eu quero entrar no DSI, quero destravar de verdade. Beleza, entra no DSI, que eu destravo seu inglês, que agora eu estou botando no evento Bora Destravar. E se você vier no evento, você já vai ter uma pegada de quem é um barbudinho e de que eu não ensino gramática, eu não ensino vocabulário e eu não falo inglês contigo e você vai entender porque é uma coisa que é doida. É. E aí, se você depois do Destrava ainda não estiver falando inglês, que muita gente sai do Destrava falando inglês, ou muita gente sai do Destrava já com os códigos suficientes para entrar no autodidatismo e tirar onda. Mas se você quiser uma mentoria para poder te ensinar os passo a passos, mentor que vai estar te acompanhando durante todo o processo, toda uma metodologia que vai te treinar e te guiar durante 60 dias seguidos para que você consiga alcançar o seu objetivo de falar inglês em curtíssimo prazo de tempo, aí sim você está na mentoria. Mas olha só, eu, Rafinha, falo que o foco é você entrar no Destrava, porque tem muita gente que só o Destrava resolve. Se eu criasse um processo onde fosse limitado a minha mentoria, eu ia criar um funil. Eu ia criar um gargalo. E eu não quero isso para o Brasil. Para o Brasil andar para frente, basta que muita gente destrave. Se o brasileiro destravar, a gente já vira a chave, porque o brasileiro é fantástico. A gente bota o pé lá fora, a gente tira a onda, cara. É só você destravar para sua mente se tornar uma esponja e você absorver tudo que você tem que absorver. Deixa eu responder a Sara. Sara, você pode escrever em todos os posts, porque você vai aumentar suas chances no sorteio, que eu vou pegar os sete posts e vou fazer um sorteio dos 7. Então, você vai aumentar a sua chance em 7 vezes. Tá bom? Você pode escrever no de hoje, como você pode escrever nas outras aulas que foi para trás, tá bom? Você vai aumentar a sua chance. Melhor ainda. Rafa, Legal, a gente legal. tem aqui 1 minuto. Eu faço questão de agradecer. Eu quero dizer aqui, inclusive, né, até como cristã, que eu amo a sua vida. Não sei porquê, eu me conectei muito a você. Eu entendo, na verdade, eu sei por quê, porque o nosso propósito é pegar produtos que já existem no mercado, Deus nos deu isso. Mas a gente ir a fundo, que é na identidade.
30 segundos. Um beijo, obrigada, gratidão, gente. Beijão. Segue esse cara, faz esse curso que em 2 meses vocês vão estar falando inglês. Pelo amor de Deus. Vocês podem estar Abraço, falando galera. agora, né? Um beijo, gente. Um beijo, Tchau, Rafa. tchau. Obrigada.